tudo bem? Que a paz do bom Deus seja com você e todos da sua família. Eu sou o pastor Marcelo Leutier e a nossa aula hoje será as versões da Bíblia. Vamos orar para começar? Querido Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela chegou até nossas mãos. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que no passado se esforçaram, deram a sua vida, se sacrificaram para que ela pudesse estar hoje em nossas mãos, tanto na língua portuguesa, como na língua dos indígenas, como também em outras línguas de outros países. Sabemos que tudo é fruto do teu trabalho na vida de pessoas, ó Senhor, especiais que o Senhor colocou em nossa vida para que a tua palavra pudesse estar viva e eficaz, nos ensinando princípios maravilhosos de como devemos agir diante da tua presença, ó Senhor. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Na aula anterior, nós aprendemos que a palavra de Deus é 100% verdadeira, como diz lá o Salmo 119, versículo 160. E outra coisa que nós aprendemos, que existe um único autor, que é o próprio Deus. E também que Deus escolheu mais ou menos aí o quê? 40 pessoas para que pudesse escrever os 66 livros que hoje existem na Bíblia. Você se lembra do tempo que levou para que esses 66 livros fossem escritos? Se você falou aí 1.600 anos, está correto. Veja quantas informações nós aprendemos na aula anterior. E agora eu quero continuar com novas informações sobre o Velho Testamento especificamente e o Novo Testamento. E qual foi as línguas que cada um deles foi escritos? Você sabe? Se não, eu quero que você fique aqui comigo, que hoje nós vamos aprender as versões bíblicas. Como você já sabe, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela está dividida em duas partes: Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros. Você é capaz de me dizer os 39 livros do Velho Testamento? Se você ainda não é capaz de dizer, eu vou te ajudar agora. Quais são os 39 livros do Velho Testamento? Que estão, na verdade, divididos eles em categorias ou partes. E são 4 categorias ou 4 partes que podemos falar a divisão desses 39 livros do Velho Testamento. Por enquanto, a gente vai ver só o Velho Testamento. Existem ainda os 27 livros do Novo, mas isso eu vou deixar para daqui a pouco. Vamos só ficar agora no Velho Testamento. Vamos lá. A primeira parte do Velho Testamento é o livro do Pentateuco, que é composto pelos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses vão ser conhecidos como o Pentateuco, ou até mesmo, em algumas traduções, a Torá, que também quer dizer os livros da lei. Mas também o Velho Testamento tem o que chamamos de livros históricos, que são eles: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são considerados livros históricos. Mas também temos livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. Esses têm a categoria de serem conhecidos como livros poéticos. Mas também temos alguns livros a mais para completar a classe dos 39 livros, certo? Que a gente vai chamar de livros proféticos, que no caso são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel,
Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Mas aí eu te pergunto, você sabe qual foi a língua original de onde veio o Velho Testamento? Se você não sabe, eu vou te contar agora. Essa língua original veio do hebraico e do aramaico. O hebraico foi a construção da maior parte do Velho Testamento. Já o aramaico tem uma pequena parte que foi escrita em aramaico. O aramaico, na verdade, é o hebraico com um pouco de sotaque. Seria digamos assim, um hebraico do interior, que tem aquele sotaque mais arrastado. É essa a ideia para a gente ter do que é a língua aramaica. Mas a maioria dos livros do Velho Testamento foram escritos em hebraico. Você deve estar vendo agora uma imagem que eu estou colocando aqui de uma palavra em hebraico. Você é capaz de entender o que está escrito aí em hebraico? Bem complicado, né? E você imagina de onde é a leitura do hebraico? Porque nós lemos da esquerda para a direita. Mas no hebraico é o contrário. A leitura é da direita para a esquerda. Vê só como é complicada essa língua. Olha, eu consegui aqui, fazendo uma pesquisa na internet, e encontrei a fala do Salmo 23 em hebraico. E eu vou colocar agora para vocês ouvirem um pouquinho a pronúncia do Salmo 23 em hebraico. Nós já sabemos que o Salmo 23 é aquele que inicia assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas aí eu vou trazer agora para vocês, escuta bem como é a leitura do Salmo 23 na fala hebraica. Agora, curte aí e depois a gente volta para falar agora do Novo Testamento. מזמור כ"ג, מזמור לדוד. אדוני רועי לא אחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגיא צל מוות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צוררי, דשנת ושמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. E aí, deu para compreender um pouco de hebraico? É uma língua bem complicada de se aprender. Isso fica claro para os estudiosos que estudam bem a palavra de Deus e querem aprender o Velho Testamento no original, para poder interpretar muito bem na hora de um estudo, de uma mensagem, a palavra de Deus para as pessoas que vão ouvir e até mesmo compreender melhor o que realmente a palavra de Deus está dizendo. Mas não vai ser o nosso estudo hoje sobre isso. Eu estou trazendo para vocês como fonte de conhecimento para que vocês matassem um pouquinho da curiosidade como é a fala do Velho Testamento em hebraico. E aí, eu acredito que você gostou. Mas não vamos ficar no Velho Testamento. Vamos agora para o Novo Testamento? A gente já viu 39 livros do Velho. Agora está faltando 27 do Novo para poder completar os 66 livros da Bíblia. E o Novo Testamento está também dividido em categorias? Está. São 5 categorias. E eu vou dizer para vocês cada uma delas agora.
A primeira categoria a primeira categoria do Novo Testamento é os evangelhos, que são 4, e bem conhecidos da gente, que no caso é Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos evangelhos vem a categoria de livro histórico, que é um único livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Até a gente diz que Atos não é o livro que ainda terminou, porque a igreja ainda continua escrevendo os atos do Evangelho, dos apóstolos, porque nós nos tornamos, assim, seguidores dos apóstolos de Cristo. Então, o livro de Atos é um livro que nós consideramos que é o livro da igreja, são os atos da igreja, que ainda não terminou até a vinda de Cristo. Mas vamos lá, não vamos nos deter nesses detalhes agora. Então, a gente tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Temos as epístolas ou cartas paulinas, né, que a gente pode dar essa categoria porque o autor dessas cartas ou epístolas foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu todas elas e elas são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Todas essas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Mas isso a gente pode até estudar um pouquinho depois, bem melhor. Também temos as epístolas gerais, que é Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Epístola de João, 2 Epístola de João, 3ª Epístola de João e Judas. E também temos, por último, um livro profético, que é o livro de Apocalipse. E a gente já aprendeu que o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. E o Novo Testamento, em qual língua foi escrito? Você é capaz de dizer para mim? Se você falou em grego, acertou. O Novo Testamento foi todo escrito na língua grega. Um grego antigo, não é o grego que se fala hoje na Grécia, lá não. É um grego antigo. Esse grego já não se fala tanto, mas ele é estudado também nos seminários por pastores, por seminaristas, por pessoas que querem compreender também o Novo Testamento na palavra de Deus de forma original, para saber o que realmente quer falar. Olha, eu vou pegar agora para vocês 2 exemplares que eu tenho aqui na minha casa. Um Novo Testamento em grego e português, e eu tenho também um Novo Testamento em hebraico e português. E eu vou mostrar agora para vocês. Aguarda aí que é o tempinho de eu ir pegar e trazer aqui para vocês, tá bom? Olha, como eu prometi, eu fui lá na minha estante e peguei o Novo Testamento em português e grego, que eu tenho, né? Que eu comprei na época que eu estava lá no seminário estudando. Um livro muito bom, me ajudou bastante. Aqui eu tenho a parte, ó, grego, e aqui eu tenho português. Que eu estou botando até a imagem aqui do lado para vocês verem também. E eu também, na época do seminário, eu ganhei este Novo Testamento, também não é o Velho Testamento, é um Novo Testamento em hebraico e português. Normalmente, a nossa Bíblia, Novo Testamento que a gente vai abrir nessa posição aqui, da esquerda para a direita. Já como esse aqui está em hebraico, está na língua do Velho Testamento, o Novo Testamento aqui, eu tenho que abrir ao contrário, eu tenho que abrir da direita para a esquerda. Como eu disse para vocês, a leitura do hebraico é da direita para a esquerda. E nós lemos, normalmente, no português e até no grego,
da esquerda para a direita, ao contrário do hebraico. Isso aqui só é para vocês terem uma informação. Mas eu não vou ficar aqui só falando do grego e do hebraico, não. Tem muita coisa para a gente aprender hoje. Vamos continuar a nossa aula? Na época que Jesus viveu, foi a época do Novo Testamento. Mas só que o Novo Testamento ainda não estava formado por completo. Veio ser formado muito tempo depois da morte de Jesus e sua ressurreição. Mas um tempo bem antes mesmo de Jesus vir ao mundo, teve um período em que apareceu 70 sábios, 70 judeus sábios. E esses 70 judeus escreveram o Velho Testamento, que estava em hebraico, em grego, nascendo assim uma versão do Velho Testamento no grego chamada de Septuaginta, que também era escrito com as seguintes letras romanas: LXX, que no caso, para quem já estudou números romanos, quer dizer 70. Então, a Septuaginta, referente aos 70 sábios judeus que traduziram do hebraico para o grego a palavra de Deus no Novo Testamento. Então, na época que Jesus já estava caminhando aqui na Terra, a Septuaginta já existia. Então, Jesus já tinha conhecimento da palavra de Deus em grego no Novo Testamento, através do trabalho desses 70 sábios judeus que traduziu do hebraico para o grego o Velho Testamento. Passado alguns séculos, já estamos chegando aí, depois da morte de Jesus, né? A gente já vai dar um pulo aí de séculos. Vamos chegar agora no século V. No século V existia um homem chamado Jerônimo. Jerônimo fez um trabalho excelente que existe até hoje. Ele simplesmente pegou a Bíblia lá no Velho Testamento, lá no hebraico, e traduziu para o latim. Porque Jerônimo fez a tradução do hebraico agora para o latim. Porque o período que Jerônimo está vivendo é o período do Império Romano. O Império Romano era um grande império histórico. Então, a língua predominante agora não era nem mais o hebraico e nem mais o grego, era o latim. Então, Jerônimo faz essa tradução do Velho Testamento para o latim, primeiramente, o que vai surgir a Bíblia Vulgata, que é também ainda muito estudada até hoje, por se tratar de um trabalho excelente que esse homem chamado Jerônimo foi inspirado por Deus e fez a tradução cuidadosamente. Tempos depois, Jerônimo, quando vai concluir seus estudos do Novo Testamento, que já tinham sido escritos, aí ele também faz a tradução agora do grego, do Novo Testamento, também para o latim, fazendo assim a composição bíblica dos livros do Velho e do Novo Testamento na língua em latim. Agora a gente vai dar um pulo do século V, lá de Jerônimo, e a gente vai agora para o século XV, com Gutenberg. Vocês sabem quem foi Gutenberg na história? Gutenberg foi a primeira pessoa a fazer uma máquina para imprimir livros. Ele é o criador da primeira imprensa. E você imagina qual foi o primeiro livro que Gutenberg fez na sua invenção? Claro que foi a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas só que na época que Gutenberg já estava fazendo Bíblias impressas em forma de livro, tinha um problema. Existia a Igreja Católica e a Igreja Católica não permitia que as pessoas fizessem a leitura do livro sagrado, apesar que todos eles eram escritos em latim, e a língua
do latim estava restrito só para os líderes da igreja. E não era permitido que pessoas comuns que sabiam ler pudessem ter acesso às escrituras sagradas. Mas só que Deus é tão maravilhoso que se incomodou com isso, que tocou no coração de um homem da Inglaterra, chamado Tyndale, que um dia ele estudou bastante, aprendeu o hebraico e o grego, e certa ocasião ele vendo um camponês, um garoto lá trabalhando no campo, uma pessoa bem humilde, ele disse: Senhor, me dê forças, me proteja, para que um dia eu possa traduzir a tua palavra para o inglês e que todas as pessoas possam ler a tua palavra. E não é que o Senhor ouviu a oração de Tyndale e ele conseguiu traduzir do grego, ou do hebraico e do grego, para o inglês toda a palavra de Deus. Só que ele foi perseguido não só pela igreja, mas também pelo rei da Inglaterra. E com isso, Tyndale fugiu da Inglaterra para não ser morto. Mas no momento em que Tyndale estava escondido em um outro local, eu não sei a informação, mas ele conseguiu fazer a impressão do Novo Testamento. E olha o que Tyndale fez. Ele botou escondido dentro de um navio que tinha cargas de sacos de trigo e sacos de algodão e escondeu lá vários exemplares do Novo Testamento na língua inglesa. E mandou esse navio estava, na verdade, com destino para a Inglaterra, e botou dentro desses sacos de trigo e algodão vários exemplares do Novo Testamento e chegou na Inglaterra, para que o Novo Testamento chegasse nas mãos do povo mais simples, que já sabia ler, e eles também pudessem compreender a palavra de Deus. O rei da Inglaterra ficou furioso naquela época e começou a perseguir todas as pessoas que tinham o Novo Testamento. Muitos foram presos e mortos, até que conseguiram localizar Tyndale, prenderam ele e o condenaram à morte. Olha, a morte de Tyndale foi horrível. Colocaram ele numa fogueira. Aí perguntaram para Tyndale: qual é o seu último desejo? Prontamente ele respondeu: o meu último desejo é que o rei da Inglaterra abra os olhos para a palavra de Deus. E Tyndale, colocaram fogo na fogueira e Tyndale foi morto na fogueira. Mas só que antes dele morrer, ele fez essa oração: que o rei da Inglaterra abra os olhos para a palavra de Deus. E não é que Deus ouviu a oração de Tyndale tempos depois, o rei morreu e um novo rei na Inglaterra assumiu o trono. E esse novo rei disse para todos: deixem que a Bíblia seja espalhada por toda a Inglaterra. Vê que maravilha! Deus ouvindo a oração de um homem que foi morto na fogueira, para que a palavra de Deus pudesse ser espalhada por toda a Inglaterra, tendo agora não só mais na língua original, que era o hebraico e o grego, mas sim estando agora na língua em inglês. Mas com o passar do tempo, outra pessoa também traduziu a palavra de Deus agora para o alemão, Tyndale para o inglês. E agora uma pessoa traduziu para o alemão. Você imagina quem foi essa pessoa? O nome dele é Martinho Lutero. Tanto é que ele ficou famoso na história como o homem que fez a reforma protestante e que é comemorada todos os anos na data de 31 de outubro. Olha que legal! Mês de outubro, a gente falando sobre as versões da Bíblia, e agora eu estou tocando para vocês sobre Lutero, um grande homem que fez um excelente trabalho em traduzir a palavra de Deus do hebraico e do grego para o alemão.
e que até hoje esse trabalho dele chegou em nossas mãos. Graças à Reforma Protestante, nós temos a liberdade hoje de nos expressar e ler a palavra de Deus e compartilhar o Evangelho a muitas outras pessoas. Mas olha, eu não quero falar muito sobre Lutero, porque quando chegar perto do dia 31 de outubro, eu quero dar um estudo específico sobre a Reforma Protestante. Talvez a gente dê até uma pausa aí na nossa aula e a gente vai falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante e Lutero, tá certo? Mas vamos ainda continuar mais um pouquinho a nossa aula com mais algumas informações. E agora, para a gente, no português, quem trouxe a Bíblia para o português? E que tem uma pessoa para trazer a Bíblia para o português. E o nome dessa pessoa é João Ferreira de Almeida. Se você abrir a sua Bíblia aí na sua casa, vai encontrar o nome dele nas primeiras páginas da sua Bíblia. Ele foi um homem inspirado por Deus, estudioso, foi considerado o primeiro pastor em língua portuguesa, foi também o primeiro missionário da língua portuguesa e ele traduziu todo o Novo Testamento do grego com o trabalho de Jerônimo, que ele deixou que foi a Vulgata, para o português. E olha, que trabalho maravilhoso. E ele deu continuidade do seu trabalho, agora trazendo do hebraico para o português, juntamente com outras pessoas. E em 1861 saiu a primeira Bíblia completa na língua portuguesa. Só que João Ferreira de Almeida já tinha morrido, mas os seus ajudantes, a sua equipe de trabalho, deu continuidade ao trabalho que ele fez. E por isso que a gente dá o crédito a João Ferreira de Almeida como o primeiro homem a traduzir a Bíblia do hebraico e do grego para a língua portuguesa. Mas a gente não só tem hoje aqui no Brasil a língua portuguesa. Nós temos também a Bíblia, algumas versões do Novo Testamento em línguas indígenas. Vê que trabalho maravilhoso, a continuidade. Algumas semanas atrás a gente aprendeu sobre quem? William Carey, que levou a Bíblia para a Índia. E ele fez diversas traduções para a cultura indiana. E assim existem tantos outros homens que Deus levantou, pagaram um preço muito caro, mas conseguiram levar a palavra de Deus a muitos lugares no mundo. Aí eu fico para fazer para você uma pergunta. Você cuida muito bem da palavra de Deus que está na sua mão? Hein? Porque temos a Bíblia hoje impressa e temos a Bíblia digital, que pode estar num computador ou notebook, ou até mesmo num celular perto da gente. Não tem desculpa para dizer que não tem a palavra de Deus para fazer a leitura ou memorizar algum versículo. Eu queria até dar uma dica para vocês e lhe incentivar. Que tal você memorizar Abacuque, capítulo 2, versículo 14? Só uma sugestão. Memorize esse versículo, Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Tenho certeza que ao você guardar essa palavra de Deus no seu coração, vai lhe ajudar e muito. A nossa aula vai ficando hoje por aqui. Mas antes de eu encerrar aqui a aula com você, eu quero dizer uma coisa bem legal para você. Na descrição do vídeo que vai ficar aqui embaixo do vídeo, vá lá na descrição e procure um link, que é de um formulário digital, com 10 perguntas sobre a aula de hoje, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar a fixar em sua mente todo o conteúdo que foi trabalhado hoje na nossa Escola Bíblica Dominical. É bem legal essas 10 perguntas e vai ajudar a guardar informação na sua mente sobre a construção da Palavra de Deus lá do hebraico até o português. Bem legal, curte essa atividade proposta que eu fiz com bastante carinho para vocês, tá bom?
mas o tema da próxima aula vai ser A Bíblia me entende. Quero ver você na próxima aula e que Deus te abençoe.